Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria falar com vocês hoje a respeito de um assunto muito polêmico. Quero explicar para vocês o porquê que o Bitcoin ele não é unidade de conta, assim como o dólar também não é unidade de conta. Pois é, aí você vai falar, Libertário, mas como que o dólar não é unidade de conta? As coisas hoje elas não estão precificadas em dólar? E sim, elas estão precificadas em dólar, mas o ponto é que o dólar ele é precificado em outra coisa. Pelo menos ele era precificado em outra coisa e essa base é que foi utilizada para que hoje a gente tenha os preços em dólar. Eu vou explicar isso melhor para vocês. E para poder entender isso, eu acho que é importante a gente começar pelo teorema da regressão do Mises, ok? O que o teorema da regressão do Mises ele diz? Ele tenta encontrar o que justifica o poder de compra de uma moeda. Por que uma moeda ela tem poder de compra? O que traz esse poder de compra para ela? E como que ele faz isso? A princípio, ele retrocede no tempo, voltando ele tenta justificar o poder de compra atual da moeda baseado no poder de compra do passado da moeda. Então é como se o poder de compra de hoje ele é baseado no poder de compra que existia ontem, ok? Mas se a gente ficar só nisso, a gente não tem uma solução, né? A gente só voltou um pouco para trás e beleza, mas a gente ainda não teve uma resposta definitiva sobre isso. E o que o Mises faz para poder resolver esse problema? Ele volta num momento em que aquela moeda ela ainda não era uma moeda. E como que funciona isso? Vamos falar, por exemplo, do sal. O sal já foi utilizado como moeda em diversas sociedades. E por que esse sal tinha algum poder de compra? Porque antes dele ser utilizado como moeda de troca, ele era utilizado como um bem de consumo. Então, as pessoas, ao perceberem que o sal ele tinha uma alta demanda. Por quê? Porque as pessoas queriam consumir aquele sal. Então, a partir dessa percepção e da dificuldade de realizar as trocas de forma direta, a partir disso, eles perceberam que existia um bem que era muito aceito entre as pessoas e eles começaram a demandar aquele recurso para troca, ok? Então, isso é um ponto muito importante, inclusive, o que justifica o valor de troca de qualquer recurso, de qualquer bem, é o fato de que existe uma demanda por consumo por ele. Por que isso é tão importante, cara? Porque não faz sentido eu demandar um bem para troca se esse bem ele não tem um valor de consumo. Por quê? Porque é o valor de consumo que faz as pessoas aceitarem esse bem. Então, qual é o sentido de eu dar valor de troca a um recurso que não tem valor de consumo, que ele não é demandado pelas pessoas para que elas possam consumir aquilo? Não tem sentido nisso, né? Mas, então, por que o Bitcoin e nem o dólar, eles não podem ser considerados unidades de conta? Vamos falar um pouco do escambo, que isso é o que vai clarificar esse assunto aqui pra gente. Como que as trocas elas ocorrem dentro do escambo? Vamos supor que eu tenho 2 litros de leite e tem uma outra pessoa que ela tem uma dúzia de ovos, ok? E a utilidade que tem para mim 2 litros de leite, ela é menor do que a utilidade que eu considero em uma dúzia de ovos. Para outra pessoa, é ao contrário. Então, a quantidade de ovos que ela tem, a dúzia de ovos que ela tem, para ela, vale menos do que os 2 litros de leite que eu tenho. Então, há uma diferença de valorização entre esses agentes econômicos.
E eles podem fazer essa troca independente de qualquer moeda, independente de qualquer outro recurso. Por quê? Porque eu consigo simplesmente medir a utilidade direta entre esses dois recursos. Porque ambos são recursos consumíveis. Então eu sei quanto de valor tem para mim uma dúzia de ovos e quanto de valor tem para mim 2 litros de leite. A mesma coisa para quem está do outro lado da troca. Ele também consegue fazer essas medições de utilidade. E se eu não posso fazer essas medições de utilidade, eu não consigo fazer essa troca. Eu não consigo saber quanto valor tem. Eu pergunto para vocês, sem olhar para o dólar, sem ficar imaginando que outra pessoa por algum motivo vai aceitar os seus bitcoins. Como eu sei quantos bitcoins eu preciso dar para eu ter 1 litro de leite? Então, como que eu sei quantos bitcoins exatamente vão ter uma utilidade maior para mim do que o meu leite? Do que 1 litro de leite, do que 2 litros de leite? Eu não consigo fazer esse cálculo, não há meio viável de eu fazer esse cálculo. Toda a demanda que reside no Bitcoin é de uma expectativa de que no futuro alguém vá aceitar esse recurso. Mas por que alguém vai aceitar esse recurso? Qual a utilidade desse recurso? Como eu consumo esse recurso? Eu não consigo fazer esse tipo de cálculo. Hoje, quando as pessoas elas vão trocar o Bitcoin, elas olham para o dólar, ok? Então, é por isso, inclusive, que o Bitcoin, ele, na prática, ele é um derivativo do dólar. Todo o valor de troca que reside hoje no Bitcoin, ele vem, na verdade, do dólar. Do dólar que as pessoas estão colocando nessa doideira especulativa. Ok? E aí, eu chego no finalmente do porquê que o dólar também não é uma unidade de conta, apesar de ele ser a moeda que precifica as coisas hoje. É porque o dólar ele não nasceu do jeito que ele é hoje. O dólar, se a gente aplicar o teorema do regressão ao dólar, a gente vai chegar até o momento em que ainda existia o padrão ouro. E o dólar ele foi utilizado como unidade de conta, por quê? Porque ele tinha o ouro atrelado a ele. Com o ouro eu consigo fazer o cálculo de utilidade, assim como eu consigo fazer o cálculo de utilidade com o leite e com os ovos. Então, isso permitiu o dólar se tornar a unidade de conta. Mas por quê? Não é porque aplicando o teorema da regressão a gente chegou no dólar e o dólar teve algum valor. Não, é porque o dólar estava atrelado ao ouro e quando não havia mais esse lastro, quando não havia mais a relação entre dólar e ouro, as pessoas continuaram precificando as coisas em dólar baseado no que era quando ele ainda era lastreado no ouro. Então é como se tem um registro histórico daquele preço que se seguiu apesar da gente não ter mais o lastro em ouro. Então, na verdade, o dólar ele estava sendo precificado em ouro. Se a gente aplicar o teorema da regressão, a gente vai chegar no ouro. O ouro justificou o poder de compra do dólar. E depois disso, o poder militar do dólar, o império do dólar, a capacidade de aplicar sanções nas outras pessoas caso elas não queiram utilizar aquela moeda, a ausência de um livre mercado de moedas para poder competir, uma moeda que talvez pudesse ser lastreada no ouro, feita de forma privada. Isso não acontece, então por isso o dólar continua sendo o maioral aí até hoje. E é por esse motivo que nem o Bitcoin é unidade de conta, nem o dólar de forma isolada ele é unidade de conta. Porque eu não consigo medir também a utilidade de papeizinhos coloridos, se não houver a autoridade do Estado, né, para poder obrigar as pessoas a utilizar, eu não consigo medir a utilidade daqueles papeizinhos coloridos e, portanto, eu não consigo saber quanto eu devo dar por... quantos dólares eu devo dar para poder obter qualquer outro recurso que eu queira. Então é isso, galera. Dê o like aí se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal.
Deixe o seu comentário aí, se você tiver alguma crítica, são bem-vindas. É isso aí. Valeu, galera, e falou!